Só para eu não ficar perdido nessa linha cronológica. Então, você estava na ginástica olímpica, mudou para cá para treinar, foi apresentado para dança, começou a fazer uns espetáculos, entrou para ginástica aeróbica. Nesse vídeo aí você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? Uns 20 e poucos anos. Acho que aí eu já estava com uns 28, assim. Quando você parou de fazer isso e começou a mais dançar? Com quantos anos? Uns 30 anos, assim? Deve ter sido por aí, com 30 anos. Assim, quando eu passei a fazer musical, né? Porque depois, assim, quando eu entrei pro musical, daí que eu mergulhei totalmente na dança. Daí eu deixei outras coisas. E aí eu comecei a fazer musical, daí eu tive que começar a fazer aula de canto. Porque ele tem tanta coisa para falar, ainda é professor de yoga. Eu quero saber quando é que você começou a faculdade de educação física. Essa história de yoga também é divertida, porque não tava nos meus planos, né? Calma, e a facu? Entrou quando? Porque senão fica tudo bagunçado. Olha, a minha primeira faculdade foi publicidade. Tá. Eu entrei em publicidade e eu fiz na PUC de Campinas. Então, o mesmo campus que tem a publicidade tem a educação física. Eu saía da faculdade e ia para educação física, jogar vôlei, nadar, ficava com o pessoal lá e acabei competindo também pela faculdade. Aí ganhei jogos universitários com eles, né, o brasileiro universitário. E aí meu pai faleceu no meio da faculdade, daí eu tranquei a faculdade e aí, para ficar perto da minha mãe e não ficar sem fazer nada, eu prestei vestibular e fui fazer educação física. E aí eu voltei, depois terminei publicidade, então eu fiz as duas faculdades completas, assim. E aí, nas faculdades, principalmente depois da educação física, eu estava competindo aeróbica, né? Então, assim, eu era profissional de esporte, eu não tinha nem como trabalhar em agência, nem nada, a gente treinava o dia inteiro. Morei na Sojipa, treinei um ano lá que eu competi pela Sojipa, que é um clube grande de Porto Alegre, que fez vários ginastas famosos. Aí, o primeiro mundial eu ganhei até, estava morando lá na época, ganhei por eles. E aí depois eu fui fazendo outras coisas, né? Quando eu comecei a fazer musical, eu fui estudar direção de arte para cinema, fui fazer curso técnico de teatro, né? Me formei como ator. E aí depois eu comecei a dirigir alguns espetáculos de escolas, trazendo profissionais junto. Então, fui fazendo um monte de coisa, assim. As vertentes vão para vários caminhos, né? Legal. É bom quando a gente traz uma pessoa um pouco mais de história, assim. Ele tem trocentas mil histórias para contar. Ele te chamou de velho na cara. Pois é. Mas quando a gente traz uma pessoa com mais histórias... É verdade. Às vezes a gente traz uns atletas de 20 e poucos anos, eles contam a cara... história deles em 5 minutos. Exato, isso é verdade. Não, mas também é porque, na verdade, assim, quando as coisas vão me aparecendo, eu gosto, faço. Não gosto, não faço. Yoga, por exemplo, eu estava trabalhando na Biorritmo, eles me chamaram para trabalhar lá, ali no Conjunto Nacional, e eu fui fazer uma prática de yoga lá, que tinha, e aí o professor falou assim, nossa, mas você manda muito bem, você faz super bem, você podia fazer o curso, você podia dar aula. E aí o dono da Biorritmo falou assim, a gente queria que você desse aula de yoga. Eu falei, mas eu não tenho formação, né? Ele falou, não tem problema, eu vou te dar um curso de presente nos Estados Unidos, que tem uma modalidade nova de yoga lá, e a gente vai mandar você para lá. Porra. Aí eu fui para os Estados Unidos, Qual era estudei yoga lá. essa modalidade? Era uma prática num lugar que chamava Planet Yoga, que eles trabalhavam muito ligado ao Iyengar, mas eles tinham várias modalidades. O pessoal do Los Angeles Lakers fazia aula com eles, então eles ficaram muito famosos, assim. E aí eu fui lá, depois eu fui fazendo outros cursos. Aí eu fiz aula com o criador de Power Yoga, né? E aí eu fui fazendo um monte de coisa. Daí eu acabei até escrevendo um livro em parceria sobre yoga. Dei aula na Fitness Brasil, no palco principal de yoga. Foi a primeira vez, eu acho, que teve yoga no palco principal. Então, assim... É que o que eu acho interessante é que você pegou a evolução das academias e dessa ideia de aula, né? Por exemplo, aula de ginástica. Né? Acho que você pegou também o começo disso. Por isso que os caras cresceram o olho em você e falaram, faz o curso, vem dar aula pra gente. Não tinha professor de ginástica, por exemplo, de yoga. E também, assim, os professores... como eu vim de esporte, eu era muito disciplinado. Assim, eu nunca faltava, eu nunca chegava atrasado. E eles tinham algum problema na época com professores, assim, que atrasavam muito. Eu sei bem. Né? E tinha essa coisa muito mais esotérica. Que eles... convidado quer café? Eu quero mais um pouquinho, mas esse aqui já esfriou. Deixa eu... Joga isso no vaso. Pronto. E as academias estavam percebendo que, assim, que era um nicho legal, assim, tanto que as aulas
que eu dava na academia. Pode falar o nome de academia aqui, né? Pode, já falou várias vezes. Pois é. Depois pode, fala a mas pergunta, pode. né? Então, na Competition, por exemplo, quando eu dava aula de yoga lá, até a esposa do Conrado foi minha aluna, né? Então, eu falo que a Nossa, Bruna... ele deu aula pra Bruna. Dei aula pra Bruna. E eu falo que a A Bruna... pessoa mais dura do Brasil. Ela é um pouco sem mobilidade, mas a Bruna fala que ama a aula dele. Que já fez várias aulas de yoga e que a aula dele foi a aula mais legal que ela fez. Aí tem algumas coisas que a gente até conversou no off aqui antes, né? Que a Bruna não gosta muito dessa parte religiosa do yoga, né? Não é muito interessante para ela. Ela não gosta disso. Então ela gosta bastante da atividade física que o yoga traz. Uhum. E acho que a aula do Mário deve ser mais para esse lado, o que fez ela gostar bastante também. É porque assim, a gente, quando você vai... Se tiver ao vivo, Bruna, fala aí por que você gosta da aula. Quando as pessoas estão na academia, elas vão procurar yoga, elas querem um complemento, né? Elas querem melhorar a flexibilidade, melhorar o equilíbrio, melhorar a capacidade de concentração, dar uma desestressada. Mas a gente faz meditação na prática, faz o relaxamento, só que a gente faz isso no final. Então, a gente chega e faz as posturas, a sequência, a saudação ao sol, que é um trabalho físico. Sim. Só que é um trabalho que você está muito focado em você, né? Muito concentrado em você. Então, fica mais fácil você fazer a meditação depois disso, de você conseguir se conectar, do que você chegar da rua ou de outro lugar com a cabeça a milhão e sentar e mandar você ficar quieto. Uhum. É praticamente impossível, né? E então, eu acho que essa aula mais dinâmica, essa prática mais dinâmica, agrada mais, né? Mas muita gente que fazia aula em estúdio, fazia aula de estúdio só de yoga, fazia aula lá e adorava, porque falava assim, é igual a de estúdio, é igual às aulas boas do estúdio. E tanto que eu tive vários alunos de academia que viraram instrutores, que se apaixonaram pela prática e foram estudar. É aquilo que a gente conversou no começo também, né? Eu acho que porque você ter uma vivência gigante em trocentas áreas de dança, do aeróbico, da educação física, você tinha uma caixa com centenas de ferramentas e você podia usar ela no meio das aulas, entendeu? Você não era uma pessoa limitada exclusivamente a coisas que você aprendeu no yoga. Você usava principalmente o yoga, mas você tem outras ideias, outras coisas, tipo... Parece que a formação que ele teve lá nos Estados Unidos também é uma yoga... Porque você falou que o Los Angeles Lakers treinavam com vocês, talvez mais voltado a uma parte mais corporal mesmo e menos filosófica, me parece, assim. Também, mas a gente tinha várias... Porque, por exemplo... Não que eu não gosto, eu organizava retiros que eles me pediam, e nesses retiros a gente fazia uma parte só de meditação, uma parte com mantras, uma parte, entendeu? Assim, aí você abre, porque daí é uma coisa específica, você vai passar um final de semana inteiro imerso ali, né? Fazendo várias Mas é para um público diferente, né, Mário? É um público diferente. Quem vai fazer um retiro de yoga que é uma coisa diferente, né? Exato. Mas uma coisa que eu acho que é importante, assim, no meu caso, como eu fiz esporte há muito tempo e naturalmente, quando você faz muito esporte, você começa a entender de lesão. Fora isso. E você começa a entender o que pode, o que não pode, o que é bom para isso, o que não é bom para isso. E eu sempre fui muito CDF de estudar. Então, se alguém chegava e falava assim, estou com uma dorzinha assim, eu falo assim, posso fazer sua aula? Eu falei, pode. Você não vai fazer essa postura, essa. Durante eu vou te dar opções. Que tem muito professor que não faz isso, né? Eu tive alunos bastante tempo com mal de... Tenho ainda particular, assim, mas eu tive em aula de grupo aluno com mal de Parkinson, que é muito complicado em relação ao equilíbrio. E fazia e tinha uma melhora muito grande, né? Quando ia fazer alguma coisa que eu achava que era um pouco mais arriscada, eu ficava perto ou colocava perto de alguma barra para segurar. Então, tem isso. Por exemplo, você chega e você fala assim, quebrei a mão, queria fazer aula de yoga. Dá para fazer. Você não vai fazer algumas coisas que você não vai apoiar a mão. Quando chegar nessa postura, eu vou te dar uma opção. Então, acho que essa coisa mais democrática que talvez agrade muito, né? E... o Cris veio aqui também, o... Cris é o atual professor de yoga da Competition. O Cris, maravilhoso. E o Cris é educador físico também, né? Cris Collier. Collier. E ele fala a mesma coisa, da dificuldade de tornar a yoga inclusiva. Exato. Que tem muito lugar que não é, e parece que a ideia dos caras é não ser inclusivo mesmo. Né? E tanto que assim, as academias tinham uma tendência de falar assim, a gente colocou uma aula na unidade X aqui, horário nobre não está dando certo.
Aí você pode tentar pegar um tempinho só pra gente levantar essa aula? Aí eu ia, ficava um tempo, e uma aula que tinha 3 pessoas passava até 60 pessoas, né? E aí chegava uma pessoa e falava assim, olha, eu sou cega, eu queria fazer a sua aula, e isso é fato, não tô entendendo. Eu sou cega, queria fazer a sua aula, dá pra fazer? Eu falei, dá, porque o jeito que eu conduzo é muito narrativo também. Uhum. Sobe os braços, faz isso, faz aquilo. E aí eu fico próximo da pessoa. E já aconteceu também de gente que é surda e lia lábio. Então, quando a pessoa ia ter que virar, eu ficava numa posição que ela conseguisse me ver. Então, era uma aula super democrática, né? Que tinha gente muito avançada, gente mais iniciante. E eu acho muito bacana isso da inclusão, né? Para tudo, né? E na dança é a mesma coisa. As minhas aulas de Eu ia dança... perguntar sobre isso. Chega muito para mim, assim, gente, eu nunca fiz aula de dança na vida, eu não tenho flexibilidade, ou, sei lá, estou acima do peso. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo consegue fazer e todo mundo melhora. Porque a ideia não é fazer com que a pessoa entre numa companhia profissional de dança. Uhum. É que a pessoa seja feliz, que ela melhore a coordenação motora, que ela melhore a musicalidade, que ela melhore a autoestima.